Cristiano Ronaldo já foi praticamente espancado dentro de campo, e esse jogador quase faleceu depois dessa falta. Essas são as faltas mais perigosas do futebol. Vamos começar falando da Copa do Mundo, porque o que aconteceu em 2010 vai te deixar chocado. Na verdade, essa foi uma das finais mais violentas da história, com mais de 47 faltas. Mas a entrada do De Jong nos peitos do Xabi Alonso foi a mais brutal. E o pior de tudo é que ele só recebeu o cartão amarelo. Mas no final de 2006, Zidane não teve a mesma sorte. Esse jogo marcou a carreira do francês, não por um título e nem pelo belíssimo gol de cavadinha que ele fez durante a partida, mas sim por esse lance com o Materazzi. Ele acabou sendo expulso, e muitos dizem que foi exatamente isso que tirou o título da mão dos franceses. Ah, e tudo isso na última partida da carreira do meio-campista, já que depois da final ele se aposentou. Ainda vamos falar mais de Materazzi no futuro, mas por agora, veja o dia em que Thomas Müller quase tirou a vida de um oponente. O jogo era entre Ajax e Bayern de Munique, e dá pra dizer que a atmosfera já estava quente, com o jogador do Ajax sendo expulso com um carrinho perigoso. Mas Müller acabou passando do ponto. Olha o que ele fez nessa dividida com o Tagliafico. Dependendo de como fosse a pancada, o jogador poderia não ter resistido. Mbappé quase acabou com a carreira de um adversário. Essa entrada, direto na canela, poderia ter fraturado vários ossos. Só que isso não foi tão perigoso quanto esse lance, que quase tirou a vida de Leon Goretzka. A partida foi entre a Alemanha e Liechtenstein, e aos 7 minutos de jogo, isso aconteceu. Bom, talvez isso tenha dado forças para a Alemanha fazer o placar histórico de 9-0, mostrando como se responde à violência, com bola na rede. Esse lance fez Totti levar 4 jogos de suspensão. Era o final da Copa da Itália, o jogo já estava bem pegado, tanto que esse carrinho aconteceu momentos antes de Totti esquecer completamente da bola e acertar direto o joelho de Balotelli. Essa pancada poderia muito bem ter quebrado o joelho do italiano. Totti insegue Balotelli, Balotelli va via, rimpallo e arriva questo calcione di Totti a Balotelli. Da parte di Totti, inconcepibile, guardate cosa fa da dietro, inconcepibile. Eu não sei se existia alguma rixa entre Balotelli e Totti, mas entre Agüero e Davi Luiz, com certeza existe. Bom, pelo menos por parte do Agüero, porque o argentino já fez pelo menos 2 entradas duras no zagueiro. Em uma delas, Agüero recebeu uma punição de 4 jogos, e Davi Luiz disse numa entrevista que demorou mais de 2 anos para se recuperar completamente. Na verdade, o Chelsea tinha um histórico ruim de jogador se lesionando por faltas bem feias. Em plena Champions League, Van Dijk fez uma falta feia e acabou sendo expulso por isso. Felipe Melo só conseguiu parar Arjen Robben desse jeito. Isso aconteceu nas quartas de final da Copa de 2010, e é claro que ele acabou expulso. Mas calma, que já vamos mostrar mais lances desse cara. Cristiano Ronaldo saiu sangrando de campo. Um jogador acabou dando um chute bem na hora que o atacante cabeceou. Acho que esse foi o gol mais dolorido da vida do português. Por Portugal aconteceu algo ainda pior. Cristiano levou praticamente um soco do goleiro e teve que sair de campo. Mas CR7 nem sempre é o mocinho. Olha a raiva do camisa 7 ao tentar roubar uma bola. Nesse outro jogo, ele ficou tão irritado por perder uma bola que partiu para agressão. E é claro que o árbitro viu, marcou a falta e expulsou o português. Lionel Messi foi desequilibrado no ar por Pjanic, num jogo de quartas de final da Champions League de 2015. O resultado foi esse aqui, ó. Ronaldo Araújo também já saiu de campo desacordado. E o pior é que foi fogo amigo. Numa dividida com Gavi, o pior aconteceu.
Cristiano Ronaldo levou uma entrada muito feia enquanto ainda jogava pelo Manchester. A pancada foi tão feia que poderia até quebrar a perna do craque português, só que o juiz acabou dando só cartão amarelo. Mas nessa partida entre Tottenham e Everton, o pior aconteceu. Depois de uma dividida, os jogadores em campo ficaram incrédulos enquanto André Gomes agonizava no chão. Son, infelizmente, tinha quebrado a perna de seu colega. Ele fez questão de pedir desculpas depois. Because I feel still really sorry about this accident and this situation, but... Mas nesse jogo da seleção colombiana, foi o próprio jogador que acabou se machucando. O lateral Arias acabou fraturando a perna nessa dividida, e seu adversário ficou em completo desespero, achando que tinha sido culpado. No fim, o juiz acabou não marcando uma falta, considerando que Arias tinha se machucado sozinho. Agora vamos voltar a falar de Felipe Melo, porque esse cara tem uma colher já no fim da carreira. Ele fez isso no futebol brasileiro, e é claro que levou cartão vermelho por isso. Um carrinho como esse pode muito bem encerrar a carreira de um jogador. Mas esse outro é ainda mais perigoso, com as duas travas da chuteira na altura da canela do outro jogador. Esse zagueiro botou medo em Ibrahimovic. Tudo começou nesse empurrão do atacante. Até então falta, mas coisa de jogo. O problema mesmo foi quando o zagueiro revidou. Por sorte, Ibrahimovic é forte demais para se machucar com um pisão desses. Na verdade, o atacante devolveu alguns minutos depois com essa cotovelada. Falando nesses empurrões, o Ibra gosta de fazer isso com seus marcadores. Mas Ibra fez algo ainda pior com John Terry. Ele aproveitou uma dividida aérea para disfarçar um soco, o que não deu certo, já que o juiz percebeu a maldade e parou o lance. Só que nenhum desses lances supera o que ele fez com Materazzi. O zagueiro italiano teve que ser hospitalizado depois desse lance. Numa dividida, Ibrahimovic acertou propositalmente Materazzi com o pé e seu cotovelo acabou pegando no rosto do jogador italiano, mais especificamente em seu osso malar. O pior de tudo é que o árbitro da partida aplicou apenas cartão amarelo ao sueco e Materazzi deixou o campo de maca. Wayne Rooney saiu com um corte depois desse lance. O jogador adversário caiu com as travas da chuteira na perna do jogador. Mas a violência não é algo apenas do futebol moderno. Na verdade, no passado, os lances eram bem mais pesados que hoje. Olha o que aconteceu nesse jogo entre França e Alemanha. O goleiro simplesmente não mediu esforços para acabar com o atacante adversário. Inclusive, acho que nenhum jogador sofreu tantas faltas quanto o Rei Pelé. Era carrinho por trás, de frente, de lado e por trás também. Mas esse era o único jeito de parar o rei no seu auge. De todas as faltas que vimos até agora, talvez a que você mais sinta agonia é essa aqui. Será que o De Ligt ainda pode ter filhos depois disso? Mas é claro que temos que falar de Sérgio Ramos nesse vídeo, começando com a falta que fez Salah sair chorando de campo. Em plena final de Champions League, ele deu praticamente um golpe de judô que tirou o egípcio da final e quase o deixou de fora da Copa do Mundo de 2018. Nesse outro jogo ele já tinha caído, mas ainda assim deu um jeito de acertar seu adversário. Para parar Fernando Torres, ele resolveu usar a força bruta. Mas o jogador que mais apanhou para Sérgio Ramos com certeza foi Lionel Messi. Parece que ele nem pensava duas vezes antes de dar uma entrada com tudo para cima do argentino. Nesse jogo, Messi levou uma entrada direto no joelho. E mesmo não sendo o Sérgio Ramos, ele fez questão de se meter no meio da confusão e ainda levou um cartão por esse empurrão em Puyol.
Anos depois eles estavam no mesmo time e eu fico imaginando como era a relação entre eles. Mas acho que a falta mais feia da carreira do espanhol foi essa pancada dupla para cima do brasileiro Nilmar. Além das cravas na perna do adversário, ele ainda acertou seu rosto. E daqui a pouco vamos falar também do seu companheiro de zaga. Nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2018, França e Argentina se enfrentaram e as duas seleções não estavam para brincadeira. Além desse carrinho perigoso, Otamendi ainda aproveitou para acertar uma bolada em Pogba e parece que ele mirou na cabeça. Agora, esse jogador não só mirou, como acertou o chute em cheio na cabeça do Van Persie. Ainda bem que a bola estava no meio do caminho. Nesse caso, foi o contrário. A cabeça de Adams estava entre o chute e a bola, e ele acabou sendo acertado em cheio. Chegou a hora de falar dele, o terror de Messi. Se você acha que Sérgio Ramos bateu no argentino, é porque não lembra de como o Pepe era violento. Nesse dia, outro jogador fez uma falta em Messi e o zagueiro aproveitou que ele estava no chão para fazer isso. Completamente desnecessário e cruel. Em outro lance, ele chutou não só uma, mas duas vezes seu adversário. Common sense or standing that they may feel that they have. What is the rationale behind it? Why do they feel they have grounds to appeal a 10-game ban when it could have been a whole lot more? Contra o Miller, ele não só meteu a mão na cara do alemão, como ainda bateu boca com ele. Pepe também fez parte do jogo mais faltoso da Champions League. A primeira agressão desse Porto versus Atlético de Madrid aconteceu depois de uma confusão na cobrança de lateral. É claro que Carrasco foi expulso depois disso, e Pepe já começou a ficar irritado. Algum tempo depois, essa falta não marcada deixou os jogadores do Porto tão irritados que isso aconteceu, que mais uma confusão começou, com outro jogador sendo expulso. Sempre que tem a chance, Pepe ataca o oponente sem pensar duas vezes. No futebol chinês, aconteceu esse pisão terrível. Tenho certeza que a unha deve ter ficado preta. E pelo visto, o futebol lá é bem violento. O brasileiro Oscar levou essa pancada direto no rosto, e dá pra ver que foi de propósito. O clássico Chelsea-Liverpool sempre tem lances pesados, e aqui, Ivanovic simplesmente perdeu a paciência e partiu para agressão. Para falar a verdade, os clássicos ingleses no geral são violentos. Nesse jogo entre Manchester City e Tottenham, Harry Kane foi a vítima da raiva do Fernandinho. Depois da dividida de cabeça, o brasileiro caiu em cima de Kane e não fez questão de tentar amortecer a queda. Nesse outro jogo, entre City e Liverpool, Otamendi caiu batendo o rosto em cheio no joelho do Sadio Mané. Mas isso nem foi o pior. Se reparar bem, vai ver que o senegalês deixou o pé para atingir a barriga de Otamendi. Sérgio Ramos foi a vítima nesse lance e levou 2 chutes na dividida de bola. Esse goleiro tentou tirar Messi da partida e o argentino ficou tão bravo que foi tirar satisfações. Lucas Vázquez fez um carrinho tão perigoso quanto esse pisão. Isso com certeza deixou marcas. Geralmente a pequena área é do goleiro, mas nesse lance ele exagerou. Enquanto ainda estava no Borussia, Lewandowski deu esse pisão de propósito em Boateng. Como deve ter sido o encontro deles quando Leva foi pro Bayern?
Essa é uma das faltas mais famosas do futebol. Suárez simplesmente meteu os dentes no Chiellini. E ainda tentou disfarçar como se o italiano tivesse machucado seus dentes. Neymar aprendeu o que significa o ditado: aqui se faz, aqui se paga. Depois de chutar a bola no adversário de propósito, ele recebeu esse pisão como vingança. Nesse jogo contra o City, Nasri simplesmente não conseguiu acompanhar Neymar e resolveu parar desse jeito. Mas é claro que a falta mais séria que o brasileiro sofreu foi essa, que quase o deixou paraplégico. Isso em plena Copa do Mundo, nas quartas de final contra a Colômbia em 2014. Esse zagueiro simplesmente tirou o Messi do chão com essa entrada. Ele mereceu esse cartão vermelho. É isso que eu chamo de pé alto. Tava literalmente na altura da cabeça do seu oponente. O Atlético de Madrid estava vencendo o Liverpool. Quando tentaram gastar tempo nessa cobrança de escanteio, ela acabou expulso. Falando em violência, esse jogador literalmente perdeu os dentes em campo. Agora vamos para uma falta que aconteceu fora do campo. Bom, na verdade dentro do gol. Depois desse gol de pênalti, o goleiro tentou segurar a bola e foram para cima dele com tudo. A cena chega a ser bizarra. E quando os companheiros do goleiro chegaram, aí que a bagunça se instaurou mesmo. Claro que um dos jogadores que acabou o goleiro acabou levando o cartão amarelo.